Olá, sejam todos muito bem-vindos à continuação da série Desvendando a Linguagem JavaScript. Meu nome é Rodrigo Branas e hoje, no 13º episódio da série, nós vamos falar sobre os statements. E vamos abordar alguns dos mais conhecidos, como o for, o if, o while, o switch e também alguns que servem para a realização de tratamento de erro, como é o caso do throw acompanhado do try e do catch. Tá bom? Para exemplificar, a gente vai criar uma função chamada toHackerCase, que basicamente pega um texto normal e substitui, tá, alguns dos caracteres por números e sinais de pontuação. Tá bom, pessoal? Então, vamos começar com a criação da função toHackerCase, que basicamente recebe o text, que já está aqui previamente, né, definido, e vamos começar com o for. Bom, o for é um velho conhecido, né, de outras linguagens. Ele é dividido em 3 etapas, né, uma de inicialização, uma condição de parada e outra de incremento. Lembrando que a gente pode omitir qualquer uma delas ou até todas. Tá? Lembrando que se eu fizer o for vazio assim como eu estou fazendo, é equivalente a fazer um while true, ou seja, um laço eterno. Tá bom? Bom, a primeira parte vai ser var i igual a 0, ou seja, eu vou criar um índice, tá, que comece em 0 e a condição de parada é que esse índice seja menor que o tamanho da string, tá bom? Então eu vou fazer text.length e na sequência eu vou incrementar o índice, tá bom? Vamos ver se funcionou? Então vamos fazer aqui, ó, um console.log e aí eu vou fazer text.char@, ou seja, para que eu possa pegar o caractere na posição i, tá certo? Simples, né? E vamos executar passando esse text, tá bom? Olha só. Então, tá vendo? Eu estou percorrendo caractere a caractere dessa string, tá? Agora a gente pode começar o nosso processo de substituição. Então, olha só. Podemos fazer lá, ó, se, né, o texto na posição for igual, olha só, a O, eu vou trocar, eu vou colocar um 0, tá bom? Só que, para que a gente monte, a gente poderia fazer uma concatenação de string, mas eu vou fazer um pouquinho diferente, tá certo? Eu vou criar um array chamado hacker text array, tá bom? E aí eu vou inserir, né? A gente já falou bastante sobre array em episódios anteriores, né? Então você sabe que a gente vai usar um push, né? Para que eu insira no final do array, tá certo? Então coloquei lá, olha, se o caractere na posição, né, for O, eu vou colocar no array 0, tá bom? Muito bem. Na sequência, pessoal, vou fazer um else, tá? E aí eu vou colocar a saída default aqui, né? Que seria o seguinte, olha, se não for a letra O, eu vou fazer um hacker text array .push e aí, naturalmente, eu vou colocar lá text char at i, né? Legal. Agora, como é que eu faço para transformar esse array numa string? Tá? Bom, tem uma possibilidade boa que é o uso do join. Tá? Então, se eu fizer .join, eu vou converter esse array numa string com a oportunidade de passar um determinado separador. Né? Então, por exemplo, se eu botar vírgula, o que vai acontecer? Obviamente eu vou ter que fazer um console.log aqui também para poder visualizar isso. Né? Ó, então tá vendo? Ficou tudo separado por vírgula. Se eu não botar nada, obviamente eu vou ter essa string, tá? Onde a letra O é substituída por 0. Tá bom? Beleza. Bom, agora, se eu quiser continuar, o que vai acontecer? Eu vou ter que começar a replicar esses statements, tá bom? Então, se, né, eu tiver, olha só, a letra L, né, o L é substituído por 1. E assim por diante, tá bom? Olha só. Então, a gente está colocando mais statements, né? Olha só. Opa. Copiei errado. Ó. Se for
né, 3. Se for E, eu tenho 3. Olha lá. Vê que tá ficando bem ruim de se entender aqui, né? Que mais? Se for A, eu tenho 4. Se for S, temos 5. E por último, mas não menos importante, se for T, temos o número 7. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, eu já tenho o meu texto aí, né, com boa parte dos caracteres substituídos, tá certo? Só que esse código ele é muito ruim de manter, tá bom? É muito ruim até de ler, e eu tento ao máximo evitar o uso do else, tá? Como é que eu poderia retirar esses elses? Vamos fazer uma experiência, olha só. Estou tirando todos os elses, tá? E estou quebrando os ifs, olha só. Obviamente você vai pensar assim, pô, podia fazer um replace, né? Realmente, mas a intenção é mostrar os statements, né? Beleza. Só que se eu fizer isso, ele obviamente vai passar no primeiro, e aí vai ter que avaliar todos os outros, né? E depois ela vai colocar o caractere original. Então, para que eu possa evitar, olha só, não saiu muito legal, ó, 0 e O, tá vendo? 3 e E. Então, podemos usar o continue. Tá certo? O continue serve para que eu possa pular para a próxima iteração desse laço, né? Olha lá. E aí é como se eu estivesse abortando, né, o restante daquela iteração, tá bom? Então isso aí já vai nos livrar, né, do uso do else. Eu particularmente acho muito mais legível dessa forma. Tá bom? Mas como a gente está discutindo statement aqui, não legibilidade, né, a gente pode também trocar esses ifs e elses por um outro statement também muito conhecido que é o switch. Tá? O switch também, né, não vai ficar tão ruim assim, tá bom? Então, olha só, vamos começar de novo. Então, posso fazer um switch, tá? E esse switch vai ser em cima de text char at i, tá bom? Beleza. Agora eu tenho vários cases, ou seja, se eu tiver, ó, o caractere 0, né? Eu já vou colocar os outros também aqui para a gente poder se organizar. Então, eu tenho OLE, ó. Depois a gente tem a ST e, por último, default, tá bom? Então o switch por padrão ele vai descendo a partir, né, do caractere de entrada, tá bom? Então, depois de cada case, eu vou ter a minha instrução. Então, nesse caso, vai ser HackerText array.push, certo? Olha lá, se for o é 0, tá bom? E agora vamos fazer os outros também, né? E aí eu tenho 1, 3, 4, 5 e 7. Beleza, só que o que vai acontecer com o switch? Se eu não colocar o break, pessoal, ele vai passar batido, tá bom? Vamos colocar o último aqui para finalizar, que vai ser, né, obviamente, text char at i, vai ser o próprio caractere, tá? Vamos lá. Tá vendo? Então ele está colocando, além do 0, 1, 3, 4, 5, 7 e o próprio O. Tá? Por conta disso, a gente tem o uso do break. O break vai fazer com que eu permaneça apenas, ó, no case que eu estiver. Tá? Eu não vou partir para o próximo. O switch, em geral, ele é usado dessa forma. Tá? Vai ser raro a gente ver switches que passam para próximos breaks. Tem que ser um algoritmo bem interessante para usar esse tipo de recurso. Tá bom? Então, esse é o uso do switch, tá bom? Então a gente já chegou aqui basicamente no mesmo resultado, tá certo? Bom, próxima ideia agora é substituir o for por while, né? Então, para fazer isso eu vou externalizar, vale lembrar que o while, né, é uma opção ao for, só que, né, você sabe que o while te permite fazer o controle, né, do incremento de uma forma mais explícita, né? Então, para não dizer manual, né? Então, eu vou fazer text.length aqui também, é a condição de entrada no laço, e aí, para que ele não fique eternamente sendo executado, eu vou fazer um i++ no final, para que ele seja incrementado, tá bom?
Então, é uma possibilidade também de usar o for ou utilizar o while. Tranquilo? Show, né? Beleza. Por fim, vamos falar um pouquinho de tratamento de erro. O JavaScript, assim como muitas outras linguagens, traz uma estrutura para tratar erros e que é muito subutilizada. Tá bom? A gente não vê comumente isso sendo usado nem em JavaScript nem em outras linguagens, né? Mas no JavaScript menos ainda. Então, a gente pode, por exemplo, fazer a verificação se esse texto é false. O que quer dizer o texto ser falso? A gente já discutiu isso em vários episódios anteriores, tá? Quando eu faço se não text, tá certo? Implicitamente eu tenho um to boolean acontecendo aqui, que é uma operação abstrata, a gente falou isso no episódio de operadores, né? Mas eu estou comparando, né, com zero, none, vazio, certo? False, null e undefined. Então se for qualquer um desses aqui, o não text, né, será verdadeiro e eu vou começar usando o throw. Olha só, eu vou lançar um string. Olha lá, invalid text. Tá certo? Então, vou colocar também aqui, ó, vazio, certo? E aí, tá vendo? Momento em que o throw, né, é executado, eu tenho a interrupção da execução, certo? E ele me fala, olha, linha 9. Inclusive, você está vendo que, olha só, eu fiz a conversão do texto e depois, né, lançou a exceção. Eu vou inverter, tá? Tá vendo como ele nem chega aqui? O meu programa foi interrompido, a interpretação foi interrompida, tá certo? E aí surge a ideia do try catch, tá bom? Então, eu posso tentar executar, tá certo? E aí, caso não consiga, né, eu tenho o E aqui, e eu posso imprimir, por exemplo, aqui, olha, aconteceu um erro, tá certo? E. Beleza? E aí depois disso segue e converte o texto, tá? Simples. Olha só, tá vendo? Então ele mostrou error, invalid text e depois seguiu com a interpretação normal do programa. Tá bom? Interessante, né? O JavaScript ele permite lançar string, permite lançar number, permite lançar object, certo? Tem muita gente que costuma criar, pessoal, um objeto, tá? Para representar aí o seu erro, tá bom? Então nada impede da gente fazer aqui, por exemplo, né, um hacker text error, né? Que é uma função que recebe uma mensagem, tá vendo? Aqui eu estou usando a função construtora, a gente já discutiu bastante isso em episódios anteriores, e aí eu posso dizer que message aqui é igual a message, né? E o name aqui, o nome desse erro vai ser hacker text error, né? Caso você queira fazer algum tipo de validação. Então, ó, new hacker text error, né? Sempre que a gente cria uma função construtora, a gente utiliza o operador new, até por isso a gente põe letra maiúscula também, tá bom? E aí a diferença agora é que eu vou fazer e.message, tá certo? Olha lá. Então tem o mesmo comportamento. E aí, se quiser colocar também, ó, mais alguma coisa, né? Ó, e.name, né? Ó, invalid, né? Text hacker text error. Então a gente poderia inclusive ter vários tipos de tratamento, né? Então, ó, se, por exemplo, né, esse text, né? Então esse text não for do tipo string, por exemplo, porque senão, né, por exemplo, se eu passar um número acima de zero, ele vai executar normalmente aqui a conversão do texto. Então, olha lá, type of, né? A gente falou um pouco sobre isso também no episódio sobre operadores. Type of text for diferente de string. Então, se o tipo, né, de text for diferente de string, olha só, new hacker text error. Olha lá, invalid type. Tá vendo? Modifiquei um pouquinho as coisas. Né? Faltou o throw aqui. Ó. Throw. Tá vendo que eu estou usando o if sem chave aqui, né? É uma possibilidade, né? Poder botar chave também. Olha só. Então vamos exibir vamos fazer dois aqui, na verdade, né? Então, um passando 10, um vazio, undefined nesse caso, outro 10 e o outro texto real, tá? Olha só. Invalid text, invalid type, e aí depois eu tenho a conversão do meu texto.
tá certo? Então, esse foi o episódio de número 13, onde a gente falou sobre vários tipos de statements, tá certo? A gente discutiu também o for in, né, em episódios anteriores sobre object, tá? Basicamente ele faz uma introspecção no objeto, percorrendo o objeto, a gente já discutiu bastante também. Tá bom, pessoal? Então, obrigado por nos assistir, tá? Não perca o próximo episódio sobre herança, tá? Vamos discutir vários aspectos da herança na linguagem JavaScript. Tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, só assim você fica sabendo do lançamento de novos episódios, né? Novas séries, tá bom? Não deixe também de curtir a nossa página no Facebook, nos seguir no Twitter, acesse nosso GitHub, nosso SlideShare, né? Participe da nossa pesquisa de opinião aqui deixando seu comentário, sua sugestão. Tá? Todos esses links se encontram na descrição aqui do vídeo e também aqui na sua tela. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Tchau!